Você já sentiu aquela presença inexplicável, como se alguém que você amava profundamente ainda estivesse ao seu lado, mesmo depois de ter partido deste mundo? Talvez tenha sido um perfume familiar que surgiu do nada, um sonho tão vívido que parecia real, ou aquela sensação repentina de calor e conforto em meio às lágrimas. O que muitos consideram coincidência, Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual e dom de enxergar além do véu que separa este mundo do outro, revelou ser muito mais. São sinais sagrados de que o amor transcende a morte e de que aqueles que amamos continuam presentes em nossa jornada terrena, de formas que muitas vezes não compreendemos ou simplesmente ignoramos. O santo das estigmas, que conversava regularmente com almas do purgatório e recebia visitas constantes de seres celestiais, deixou um ensinamento poderoso que tem transformado a vida de milhares de pessoas em luto ao redor do mundo, trazendo paz onde havia desespero, luz onde havia escuridão e fé onde o desamparo ameaçava se instalar. Antes de compartilhar com você este conhecimento precioso que pode mudar completamente sua forma de viver o luto e se conectar com quem partiu, preciso que entenda. O que Padre Pio revela não é apenas um conforto momentâneo, mas um caminho espiritual que pode restaurar sua alegria e propósito, permitindo que você honre a memória de quem partiu enquanto continua sua própria jornada. O que você descobrirá nos próximos minutos não é fruto do acaso, mas um encontro marcado pela providência divina, porque nada acontece por coincidência quando se trata de assuntos do espírito. Se você chegou até aqui carregando a dor da saudade, saiba que esta mensagem inspirada nos ensinamentos de Padre Pio pode ser exatamente o que sua alma necessita para transformar essa ausência física em uma presença espiritual consciente e consoladora. Cada palavra aqui compartilhada tem o poder de abrir seus olhos para uma realidade que sempre esteve ao seu alcance, mas que talvez você não soubesse como acessar. Padre Pio não era um santo comum. Com as marcas visíveis da paixão de Cristo em seu próprio corpo durante 50 anos, ele viveu entre dois mundos simultaneamente. Enquanto conversava com as pessoas na Terra, frequentemente parava, olhava para o aparente vazio e interagia com seres invisíveis para os demais. Confessou diversas vezes aos seus mais próximos que passava noites inteiras ouvindo os pedidos das almas do purgatório que vinham até ele em busca de orações e que recebia visitas regulares, tanto de almas purificadas quanto de santos e anjos. Este dom extraordinário lhe deu uma compreensão única sobre como o amor continua além da vida terrena e, mais importante, como as almas dos nossos entes queridos encontram formas de se comunicar conosco. Em seu diário espiritual e nas cartas ao seu diretor espiritual, Padre Pio relatava que os laços de amor genuíno não são rompidos pela morte física, mas sim transformados numa conexão ainda mais profunda e significativa. Ele ensinava que as almas daqueles que partiram permanecem conscientes de nós, de nossas lutas, alegrias e necessidades, e que recebem permissão divina para manifestar sua presença através de sinais sutis, que facilmente podem ser confundidos com coincidências ou imaginação. Os olhos do corpo não são capazes de ver o que os olhos da alma podem contemplar, disse ele certa vez, referindo-se à nossa capacidade espiritual de perceber a presença daqueles que já não estão fisicamente entre nós, mas que continuam a nos acompanhar de forma espiritual. A sabedoria de Padre Pio sobre este tema não vem de estudos teóricos ou especulações, mas da experiência direta com o mundo invisível ao qual tinha acesso privilegiado. Ele nos ensina que cada alma que parte leva consigo o amor que sentia na Terra, mas esse amor não desaparece nem diminui. Pelo contrário, liberto das limitações materiais, torna-se mais puro e mais forte. E é justamente esse amor que cria uma ponte entre os mundos, permitindo a comunicação através de sinais que, quando interpretados corretamente, podem trazer imenso conforto e orientação para quem ficou. O santo de Pietrelcina compartilhou conosco 7 sinais específicos, através dos quais podemos reconhecer a presença contínua dos nossos entes queridos em nossa vida.
Os ensinamentos de Padre Pio sobre a conexão com os entes queridos que partiram são como um farol na escuridão para aqueles que atravessam o vale profundo do luto. Enquanto muitos buscam conforto em palavras vazias ou tentam esconder a dor sob o manto da distração constante, o caminho revelado pelo Santo das Estigmas nos convida a uma experiência de comunhão espiritual autêntica. Não se trata de negar a realidade da separação física, mas de abrir os olhos da alma para perceber que o vínculo essencial permanece intacto, apenas transformado. É como se Padre Pio nos emprestasse, por alguns momentos, sua própria capacidade de enxergar além do véu material, para que possamos também nós sentir a presença reconfortante daqueles que continuam a nos amar do outro lado da vida. Existe uma sabedoria ancestral na Igreja que reconhece o que Padre Pio experimentava cotidianamente. A comunhão dos santos não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade viva em que todos os fiéis, vivos e falecidos, permanecem unidos em Cristo. Este ensinamento ganha uma dimensão prática e palpável através das revelações do santo italiano, que nos mostra como essa comunhão pode ser experimentada no dia a dia, através de sinais sutis mas significativos. A diferença entre viver o luto com ou sem este conhecimento é como a diferença entre atravessar um deserto sem bússola ou com um mapa detalhado. Ambos enfrentarão o calor e a sede, mas apenas um terá a certeza de estar caminhando na direção certa, com a confiança de que não está sozinho na jornada. Se você acredita que esses ensinamentos de Padre Pio podem trazer luz ao seu coração ferido pela saudade, escreva agora nos comentários: "Estou pronto para reconhecer estes sinais", e inscreva-se no canal para receber mais mensagens de esperança e fé. O que você está prestes a descobrir nos próximos capítulos não são meras teorias consoladoras, mas revelações profundas baseadas na experiência mística de um dos maiores santos do último século. Revelações que têm o poder de transformar suas lágrimas de dor em lágrimas de gratidão, ao perceber que o amor que você sente não foi interrompido pela morte, apenas ganhou uma nova forma de expressão que você aprenderá a reconhecer e valorizar. O primeiro sinal revelado por Padre Pio é a percepção de aromas inexplicáveis associados à pessoa que partiu. Você já sentiu, de repente, aquele perfume característico que seu ente querido usava, o cheiro de sua comida favorita que ele preparava, ou mesmo o aroma de flores específicas que ele amava, sem nenhuma fonte física aparente? Este fenômeno, que Padre Pio chamava de perfume dos santos, não é fruto da imaginação ou mera coincidência. Durante seus atendimentos espirituais, o santo frequentemente revelava às pessoas enlutadas que esses aromas eram formas concretas pelas quais as almas manifestavam sua presença, escolhendo fragrâncias que tinham um significado especial compartilhado, um código íntimo facilmente reconhecível por quem ficou. É como se, incapazes de nos tocar fisicamente, nossos entes queridos utilizassem esse sentido poderoso, o olfato, que possui conexão direta com nosso centro emocional no cérebro, para despertar memórias e comunicar: "Estou aqui, não estou tão distante quanto parece." O segundo sinal, talvez um dos mais poderosos segundo os relatos que chegavam até Padre Pio, manifesta-se através dos sonhos. Não se trata de sonhos comuns, fragmentados e confusos, mas de experiências vívidas, coerentes e carregadas de significado, onde a pessoa falecida aparece geralmente saudável, radiante e comunicando mensagens de conforto ou orientação. Padre Pio explicava que durante o sono, quando nossa mente consciente relaxa seus filtros racionais, nossa alma torna-se mais receptiva às comunicações espirituais. É neste estado que as almas dos nossos entes queridos encontram um canal aberto para se manifestar de forma mais direta e pessoal. Muitas pessoas relatavam ao santo que, após esses sonhos especiais, acordavam com uma sensação indescritível de paz e certeza, como se tivessem realmente estado na presença de quem amavam. O mais impressionante é que, em diversos casos, esses sonhos traziam informações ou detalhes que a pessoa que sonhou não poderia conhecer por meios naturais, confirmando sua autenticidade
como verdadeiros encontros espirituais. O terceiro sinal, conforme ensinado por Padre Pio, manifesta-se através de coincidências significativas ou sincronicidades que parecem impossíveis de explicar pelo acaso. São aqueles momentos em que você pensa intensamente em seu ente querido e, segundos depois, o rádio toca a música que era especial para vocês, ou você encontra um objeto que estava perdido há anos e que tinha uma conexão emocional com a pessoa falecida, ou ainda, recebe uma mensagem de um desconhecido que parece responder exatamente a pergunta que você mentalmente dirigia ao seu ente querido. Padre Pio explicava que estas sincronicidades não são meros acasos, mas verdadeiras comunicações orquestradas pelas almas com permissão divina. É como se elas conseguissem influenciar sutilmente os eventos ao nosso redor, para criar essas coincidências, que carregam exatamente a mensagem que precisamos receber naquele momento. Estas sincronicidades são particularmente poderosas porque frequentemente vêm acompanhadas de uma certeza interior, uma convicção profunda de que aquilo não poderia ser apenas coincidência. É o que Padre Pio chamava de toques divinos, intermediados por nossos entes queridos. O quarto sinal, de acordo com as revelações de Padre Pio, manifesta-se através dos animais, especialmente pássaros e borboletas, que parecem se comportar de maneira incomum perto de você. Padre Pio explicava que, por estarem livres das limitações do intelecto humano, os animais possuem uma sensibilidade natural para perceber presenças espirituais. Não é raro que, após a partida de alguém querido, seus familiares notem um pássaro específico que passa a aparecer regularmente próximo à janela, olhando fixamente para dentro, ou uma borboleta que insiste em pousar sobre você durante momentos significativos. Em seus aconselhamentos espirituais, o santo de Pietrelcina relatava casos extraordinários em que animais domésticos reagiam como se vissem a pessoa falecida, focando o olhar em um ponto vazio do ambiente, abanando a cauda ou ronronando para o aparente nada. Os animais enxergam o que nossos olhos, embotados pelas preocupações mundanas, não conseguem ver, dizia ele, explicando que nossos entes queridos podem, com permissão divina, utilizar esses intermediários inocentes para sinalizar sua presença. O quinto sinal revelado por Padre Pio manifesta-se através de sensações físicas distintas, como aquele arrepio repentino que percorre sua espinha, em momentos de grande emoção, a sensação nítida de um toque em seu ombro quando está sozinho, ou aquele calor reconfortante que envolve seu corpo em momentos de profunda tristeza ou decisões difíceis. Durante seus anos de ministério espiritual, Padre Pio atendeu inúmeras pessoas enlutadas que relatavam essas experiências, frequentemente acompanhadas de culpa ou medo de estarem imaginando coisas. Com sua visão privilegiada do mundo espiritual, o santo as tranquilizava, explicando que as almas, embora não possuam mais um corpo material, podem, através da permissão divina, criar impressões sensoriais em nosso sistema nervoso, gerando essas sensações físicas como forma de comunicação direta. É como se tomassem emprestado, por um breve momento, sua própria sensibilidade física para fazer-se presentes de forma tangível, explicava ele, destacando que essas manifestações ocorrem especialmente em momentos em que precisamos urgentemente de conforto ou orientação. O sexto sinal, particularmente significativo segundo o Padre Pio, é a percepção de luzes, reflexos ou formas luminosas inexplicáveis captadas pela visão periférica ou em fotografias. O santo italiano, que frequentemente via manifestações luminosas acompanhando as almas que o visitavam, ensinava que a luz é a linguagem natural do mundo espiritual, onde não existe a escuridão como conhecemos na Terra. Muitas pessoas relatavam a ele terem visto pequenos pontos de luz dançando ao redor delas em momentos de oração intensa ou de grande emoção relacionada ao ente querido falecido ou descoberto, em fotografias tiradas em ocasiões significativas, manchas luminosas, orbes ou feixes de luz que não poderiam ser explicados por falhas da câmera ou reflexos naturais. A alma liberta do corpo vibra em frequências luminosas
que eventualmente podem ser captadas pelos nossos sentidos físicos ou pelos aparelhos fotográficos, explicava Padre Pio, acrescentando que estas manifestações visuais frequentemente acontecem em aniversários, celebrações familiares ou momentos de particular significado espiritual, como um gentil lembrete de que nossos entes queridos permanecem participando da nossa vida, mesmo que de uma forma diferente. O sétimo e último sinal, considerado por Padre Pio como o mais profundo de todos, é a súbita e inexplicável sensação de paz, consolo ou intuição clara em momentos de grande aflição ou dúvida. Este sinal é menos tangível que os anteriores, mas frequentemente descrito como o mais transformador por aqueles que o experimentam. São aqueles momentos em que você se encontra completamente perdido em sua dor, questionando o sentido de continuar sem a presença física de quem amava, quando subitamente, sem nenhum estímulo externo aparente, uma onda de serenidade invade seu coração, acompanhada de uma certeza interior de que tudo ficará bem e de que você não está sozinho. Padre Pio explicava que este tipo de comunicação representa a forma mais elevada de contato entre as almas, transcendendo os sentidos físicos e atingindo diretamente o espírito. Em suas cartas de direção espiritual, ele descrevia este fenômeno como o silencioso abraço da alma, quando nossos entes queridos, em perfeita sintonia com a vontade divina, podem tocar nosso espírito de forma direta, transmitindo não apenas consolo emocional, mas verdadeira força espiritual. A sabedoria de Padre Pio sobre estes 7 sinais revela uma compreensão profunda sobre como o amor transcende as fronteiras entre este mundo e o próximo. O santo não apresentava estes ensinamentos como meras curiosidades espirituais, mas como um caminho prático para transformar o processo de luto em uma jornada de crescimento e comunhão espiritual. Para ele, reconhecer e valorizar estes sinais não significava apegar-se ao passado ou negar a realidade da morte, mas sim compreender a verdadeira natureza da vida eterna prometida por Cristo. É como se nos dissesse: a morte não é o fim do relacionamento, apenas uma transformação na forma como nos relacionamos. Através dos anos de atendimento espiritual, Padre Pio testemunhou como pessoas mergulhadas no abismo do desespero por uma perda recente, gradualmente encontravam um novo sentido para seguir em frente ao aprender a reconhecer estes sinais sutis, mas profundamente significativos. Os relatos que chegavam ao confessionário de Padre Pio em San Giovanni Rotondo eram tão numerosos e consistentes que ele desenvolveu uma verdadeira metodologia espiritual para ajudar as pessoas enlutadas a perceberem estes sinais em sua própria experiência. O primeiro passo, ensinava ele, é desenvolver o que chamava de atenção amorosa, um estado de receptividade espiritual que combina fé, esperança e amor, livre tanto da negação cética quanto da credulidade ingênua. Não procure os sinais com ansiedade ou desespero, aconselhava, pois é no silêncio interior e na paz da oração que se cria o ambiente propício para estas comunicações sutis. O segundo passo é o discernimento. Aprender a distinguir entre projeções dos próprios desejos e autênticas manifestações espirituais. Para isso, ele sugeria anotar todas as experiências incomuns, observando padrões e significados que emergem ao longo do tempo. Por fim, o terceiro passo é a gratidão. Reconhecer cada sinal como um presente divino que deve ser acolhido com humildade e agradecimento, sem exigência ou apego. Padre Pio compreendia profundamente que nem todos os sinais são igualmente evidentes para todas as pessoas e que o reconhecimento deles depende não apenas da permissão divina e da vontade da alma que partiu, mas também da receptividade espiritual de quem ficou. Alguns buscam grandes manifestações e ignoram os sussurros delicados pelos quais o céu geralmente se comunica. Dizia ele a seus filhos espirituais que se queixavam de não receber visitas em sonhos ou sinais dramáticos dos parentes falecidos. Para ajudar as pessoas a desenvolverem esta sensibilidade espiritual necessária para perceber os sinais mais sutis, Padre Pio recomendava 3 práticas essenciais
que formavam o que ele chamava de preparação da alma para a comunhão espiritual com os entes queridos. A primeira prática é o cultivo do silêncio interior, momentos diários de quietude e recolhimento, longe das distrações constantes e do ruído mental, criando o espaço necessário para perceber o que é sutil. A segunda é a purificação das emoções. Trabalhar o luto de forma saudável, permitindo-se sentir a dor sem se deixar definir por ela, e liberando sentimentos como culpa, raiva ou amargura que podem bloquear a percepção espiritual. A terceira é a oração de intercessão. Rezar regularmente pela alma da pessoa falecida, criando assim um canal bilateral de comunicação espiritual. Existe um ensinamento menos conhecido de Padre Pio sobre este tema, compartilhado apenas com seus dirigidos espirituais mais próximos, que revela uma compreensão ainda mais profunda sobre a dinâmica destas comunicações entre mundos. Segundo o santo, os sinais que percebemos não são manifestações aleatórias ou isoladas, mas fazem parte de um verdadeiro diálogo espiritual que evolui e se aprofunda ao longo do tempo. No início, explicava ele, as almas tendem a se comunicar através de sinais mais sensoriais e evidentes, os aromas, as coincidências marcantes, os sonhos vívidos, porque ainda estamos muito apegados à dimensão física e precisamos dessas âncoras materiais para acreditar. No entanto, à medida que nossa fé amadurece e nossa sensibilidade espiritual se desenvolve, as comunicações tendem a se tornar mais sutis e mais profundas, menos dependentes de manifestações físicas e mais centradas em iluminações interiores, orientações intuitivas e consolações espirituais. É como aprender uma nova linguagem, comparava Padre Pio. No início precisamos de imagens e sons para associar as palavras, mas com o tempo conseguimos compreender diretamente o significado, sem essas mediações. Os ensinamentos de Padre Pio sobre os sinais da presença contínua de nossos entes queridos não eram fruto apenas de sua experiência mística pessoal, mas encontravam respaldo na rica tradição espiritual cristã. Ele frequentemente citava exemplos da vida dos santos e das Escrituras, para mostrar que esta comunicação entre os vivos e os falecidos, quando alinhada com a vontade divina, faz parte do plano de Deus desde sempre. Lembrem-se da transfiguração, dizia ele, quando Moisés e Elias, que já haviam partido deste mundo há séculos, apareceram e conversaram com Jesus diante dos apóstolos. Ou ainda, recordava o episódio em que o profeta Samuel, já falecido, apareceu ao rei Saul para transmitir uma mensagem divina. Através destes exemplos, Padre Pio demonstrava que não estava introduzindo conceitos novos ou práticas estranhas à tradição, mas apenas desvelando uma dimensão da comunhão dos santos, que havia sido parcialmente esquecida ou mal compreendida ao longo dos séculos. O véu entre este mundo e o próximo, ensinava ele, não é uma barreira impenetrável, mas uma delicada cortina que ocasionalmente se abre para lembrar-nos de que somos parte de uma única grande família em Cristo, onde a morte não tem a última palavra. Reconhecer os sinais da presença contínua de nossos entes queridos, conforme ensinado por Padre Pio, não é um fim em si mesmo, mas o início de uma jornada espiritual mais profunda. Muitas pessoas que procuravam o santo em São Giovanni Rotondo, após compartilharem suas experiências extraordinárias com os sinais que haviam recebido, perguntavam: e agora, o que devo fazer com isso? A resposta de Padre Pio sempre apontava para 3 dimensões de crescimento que ele considerava os frutos autênticos desta comunicação entre mundos. O primeiro fruto é a consolidação da fé na vida eterna, não mais como um conceito abstrato ou uma esperança vaga, mas como uma realidade experimentada pessoalmente, que transforma nossa visão sobre a morte e, consequentemente, sobre a vida. O segundo fruto é o aprofundamento do amor. Compreender que os laços afetivos autênticos não são rompidos pela morte nos liberta tanto do medo de amar profundamente, por medo da perda, quanto do apego excessivo que sufoca. O terceiro fruto
talvez o mais importante para Padre Pio, é o compromisso com uma vida virtuosa. A consciência de que nossos entes queridos continuam presentes, testemunhando nossa jornada, deve nos inspirar a viver de maneira a honrar sua memória e a preparar nosso próprio caminho para o reencontro eterno. O maior perigo, advertia Padre Pio, aqueles que se tornavam excessivamente fascinados pelas manifestações extraordinárias de seus entes queridos falecidos, é transformar a busca por sinais em uma nova forma de apego, trocando a saudade da presença física pela dependência das manifestações espirituais. Para evitar este desvio, ele estabeleceu 3 princípios claros de discernimento, que deveriam sempre guiar essa delicada relação espiritual. O primeiro princípio é que os sinais autênticos nunca contradizem a fé cristã nem incentivam comportamentos contrários aos ensinamentos de Cristo. O segundo princípio é que as comunicações genuínas geram paz interior e liberdade espiritual, nunca medo, confusão ou dependência obsessiva. O terceiro princípio é que os sinais verdadeiros nos impulsionam para frente em nossa jornada espiritual. Nunca nos mantêm presos ao passado ou nos afastam dos vivos que precisam do nosso amor e atenção no presente. Nossa comunicação com os que partiram, explicava, deve sempre fortalecer, nunca substituir, nossa comunhão com Deus e com o próximo aqui na Terra. Ao longo de seus anos de ministério, Padre Pio testemunhou inúmeros casos em que o reconhecimento dos sinais da presença contínua de um ente querido transformou radicalmente o processo de luto, convertendo o que poderia ser um abismo de desespero em uma jornada de crescimento espiritual. Ele recolhia estes testemunhos e os compartilhava, preservando o anonimato, com outras pessoas que enfrentavam perdas semelhantes, criando uma rede de esperança e consolo mútuo. Havia a história da jovem mãe que perdia repetidamente o último ônibus para casa, após longas horas de trabalho, até perceber que isso sempre acontecia quando ela tentava pegar um atalho perigoso, apenas para descobrir mais tarde que seu filho falecido havia aparecido em sonho para seu marido, avisando sobre um criminoso que agia exatamente naquele atalho nos horários em que ela normalmente passaria. Ou o caso do viúvo inconsolável que, após meses resistindo ao convite dos amigos para voltar a tocar no coral da igreja como fazia antes da morte da esposa, sentiu inexplicavelmente o perfume favorito dela, enquanto passava em frente à igreja durante um ensaio, apenas para descobrir, ao finalmente aceitar retornar, que o grupo estava precisando exatamente de alguém com sua habilidade vocal para um concerto beneficente que ajudaria famílias como a que sua esposa sempre sonhara apoiar. Existe um aspecto fundamental do ensinamento de Padre Pio sobre os sinais enviados por nossos entes queridos que vai além da dimensão consoladora e toca em um propósito mais elevado desta comunicação entre mundos. As almas que Deus permite manifestarem-se aos vivos, explicava ele, não o fazem apenas para confortar, mas também para instruir e guiar. Em inúmeros casos atendidos por ele, os sinais recebidos não apenas trouxeram consolo emocional, mas continham orientações específicas ou alertas importantes que, quando seguidos, produziram frutos concretos na vida de quem os recebeu. Como a senhora que, após a morte do marido, continuava indecisa sobre vender ou não a pequena propriedade rural da família, até que sonhou vividamente com ele mostrando uma área específica do terreno com insistência, área que, ao ser examinada por especialistas a pedido dela, revelou conter uma nascente subterrânea que valorizou enormemente a propriedade. Ou o jovem que, hesitante entre duas oportunidades de carreira completamente diferentes, encontrou inexplicavelmente um antigo cartão de seu avô falecido, com uma mensagem que no contexto original se referia a algo completamente diferente, mas que naquele momento respondeu precisamente à sua dúvida atual. Há uma sabedoria nas comunicações que vem do outro lado, dizia Padre Pio, porque nossas almas queridas agora enxergam a vida a partir de uma perspectiva mais elevada, livre das limitações e ilusões que nos prendem aqui na Terra. A forma como respondemos aos sinais enviados por nossos entes queridos, segundo Padre Pio,
revela muito sobre nossa própria maturidade espiritual. Ele identificava 3 níveis progressivos de resposta, que refletem diferentes estágios da jornada interior. No primeiro nível, a pessoa simplesmente busca consolo emocional nos sinais, uma confirmação tranquilizadora de que seu ente querido continua existindo de alguma forma. É uma resposta legítima, especialmente nos estágios iniciais do luto, mas ainda centrada nas próprias necessidades emocionais. No segundo nível, a pessoa começa a perceber mensagens mais profundas contidas nos sinais, orientações para sua vida ou insights espirituais que a ajudam a crescer. Aqui já existe uma abertura para ser transformada pelo contato. No terceiro e mais elevado nível, a pessoa compreende que estes sinais são, em última instância, manifestações da misericórdia divina, operando através dos laços de amor que persistem além da morte. Neste estágio, cada sinal recebido torna-se não apenas uma reconexão com o ente querido, mas um encontro com o próprio Deus, que é a fonte de todo amor verdadeiro. Quando chegamos a este ponto, ensinava Padre Pio, compreendemos que não são apenas nossos entes queridos que tentam se comunicar conosco, mas é Deus mesmo que, através deles, nos convida para uma relação mais íntima com Ele. O legado mais precioso que Padre Pio nos deixou sobre este tema não foram apenas as revelações sobre os 7 sinais, mas a compreensão de que o amor nunca termina, ele apenas se transforma. O santo de Pietrelcina, com sua experiência única de viver simultaneamente em 2 mundos, nos oferece uma visão que dissolve a aparente barreira entre a vida e a morte, revelando a continuidade essencial da existência humana e dos vínculos que formamos ao longo da jornada terrena. Seus ensinamentos nos convidam a desenvolver uma nova relação com a saudade, não como um fardo pesado de ausência que nos arrasta para o passado, mas como uma âncora sagrada que nos conecta simultaneamente ao que foi, ao que é e ao que será. Não espere um momento especial para começar a aplicar o que aprendeu aqui sobre os sinais revelados por Padre Pio. A partir desta noite mesmo, antes de adormecer, reserve alguns minutos de silêncio e receptividade. Abra seu coração com fé e gratidão e permita-se estar atento aos sinais que talvez já estejam sendo enviados há muito tempo. Lembre-se das palavras do próprio Padre Pio. Os olhos que não sabem ver além do visível perdem as mais belas manifestações do amor divino. Que você possa, a partir de agora, enxergar com os olhos da alma os sinais preciosos daqueles que, mesmo tendo partido fisicamente, continuam caminhando ao seu lado em sua jornada terrena.